Bem-vinda ao podcast O Intestino Fala. Eu sou a Dulce Canivari, terapeuta de saúde natural, e é com alegria que te recebo neste espaço. Aqui vais descobrir como o intestino, os hábitos, a mente e as emoções influenciam a tua saúde. Trago-te episódios cheios de inspiração para te ajudar a ganhar consciência e criar uma vida mais equilibrada. Porque são os pequenos passos de hoje que constroem as grandes mudanças da amanhã. Fica comigo e vamos escutar juntos a linguagem secreta do teu intestino. Olá e bem-vindas a mais um episódio do Intestino Fala. E se eu pudesse voltar atrás no tempo e sentar-me à conversa comigo própria com 35 anos? Tanta coisa que eu gostava de ter sabido. Hoje, com 45, eu olho para trás e percebo que nós vivemos numa sociedade que nos ensina a olhar para o nosso corpo apenas por fora. Somos muito pressionadas com a estética, com a produtividade, a render sempre ao mesmo ritmo, como se fôssemos lineares. Mas a verdade é que nós simplesmente não fomos ensinadas a ouvir o nosso corpo. E o nosso corpo não é linear, ele é cíclico e transforma-se profundamente a cada 7 anos. E isto é algo que a medicina tradicional chinesa me ensinou. Ela já estuda e defende há milhares de anos através dos ciclos dos septénios. Aos 20 anos, por exemplo, tu dormias pouco, comias pior e o teu organismo recuperava num instante. Mas, aos 35 anos, que coincide exatamente com o final de um dos ciclos biológicos, a tua energia começa a declinar. E não és tu que estás a falhar, é o teu corpo simplesmente que está a mudar, está numa fase de transição. E a cada fase de transição nós temos que ouvir o corpo e aprender a cuidar dele. Aos 35 anos, tu tens nas tuas mãos uma verdadeira janela de oportunidade. Para quê? Para começares a olhar para dentro de ti e começares a cuidar de ti, da mulher que és aos 35. Para, quando chegares aos 50, 55, 60 e entrares na menopausa, o faças com muita energia, com leveza, com o mínimo de sintomas possíveis. O teu corpo é uma máquina incrível que reage, recupera muito rápido. Assim que tu aprendes a ouvi-lo e a fazeres as tuas escolhas de acordo com a necessidade do teu corpo. A minha dica para ti hoje é: faz as pazes com o teu momento atual. Percebe onde tu estás e desacelera o ritmo à refeição. Mastiga com mais calma e começa a ouvir aquilo que o corpo te está a pedir hoje. E quando nós não ouvimos estes sinais, a biologia começa a mexer-se nos bastidores do teu corpo, sem tu perceberes. E é por isso que muitas mulheres começam a notar transformações estranhas que não conseguem perceber a partir dos 35 anos, 40 anos. E por vezes parece que são coisas perdidas, sem ligação, mas não são. Inclusive, a preparação para uma menopausa saudável deve começar pelo menos 10 a 15 anos antes. E por isso os 35 anos ser uma data tão importante. E a medicina tradicional chinesa, que já falei antes, existe realmente um declínio natural da nossa produção de energia. A nossa capacidade digestiva começa a perder força. E o que é que isto significa? Significa que já não digeres, nem vais conseguir absorver os nutrientes da comida como fazias antes. E a ciência moderna também confirmou, por volta dos 35 anos, começa a existir uma mudança no teu cérebro e começa a produzir menos energia. E é por isso que este cansaço surge e o teu corpo já não recupera da mesma forma. A minha dica para ti é: começa a aprender a mastigar melhor. Porquê? Para ajudar o teu estômago e o teu intestino. Escolhe também alimentos verdadeiros. Porquê? Porque vão nutrir o teu corpo de verdade. Claro que existe suplementação específica para apoiar esta fase,
mas a base começa naquilo que tu pões no teu prato e a forma como tu comes. E quando nós falamos nesta quebra de energia, também temos que olhar para a parte hormonal, especialmente estrogênio e progesterona. E por volta dos 40 anos, as nossas hormonas começam a oscilar de uma forma muito mais evidente. O que muitas mulheres não sabem é que a nossa saúde hormonal depende da saúde do teu intestino e do teu fígado, porque existe no nosso intestino um conjunto muito específico de bactérias, a que a ciência chama de estroboloma, e que tem um impacto enorme no teu sistema hormonal. Sim, são estas bactérias que vão decidir se o teu estrogênio, que o teu fígado já processou, vai eliminar ou se vai voltar a entrar dentro do teu corpo. E é esta entrada, que por vezes não é necessária, que vai criar sintomas e sinais da menopausa que são difíceis, ou seja, torna a nossa vida mais difícil. Então, se o teu intestino estiver inflamado ou preso e o teu fígado está sobrecarregado, esta engrenagem vai falhar. E depois vão surgir os desequilíbrios, as dores de cabeça, a irritabilidade, aquele inchaço abdominal que te incomoda, os calores, enfim, cada corpo de cada mulher vai estar a dar avisos, vai estar a enviar sinais e sintomas. Vamos ser diferentes, mas todas temos que aprender a cuidar e a ouvir do nosso corpo. E nós não podemos olhar para o cansaço crónico ou a falha de digestão como sendo normal da idade. Porquê? Porque o nosso bem-estar futuro vai depender exatamente de quando é que nós vamos começar a ouvir o corpo e quando é que nós vamos começar a dar ao corpo aquilo que ele precisa. Agora, a parte incrível é que nunca é tarde para começar, porque o nosso corpo é uma máquina que reage muito rapidamente às nossas escolhas. Agora, temos também que ter esta mentalidade, é que a menopausa não é só para ser dada a atenção quando estamos nos 50, porque a verdade é que os 35 anos são a tua maior janela de oportunidade. Nós só temos que aprender a ouvir e a nutrir o corpo para cada fase em que ele está. Nós temos que olhar para os pilares certos, mas o estilo de vida e a forma como tu cuidas do teu intestino vão ditar a forma como tu vais entrar na menopausa. E o teu próximo passo é, se queres aprender a ouvir o teu corpo, se queres aprender a cuidar do teu intestino, das tuas hormonas, de uma forma estruturada e de uma forma personalizada que vai funcionar para ti, envia-me uma mensagem no Instagram, privada, com a palavra mudança. O que é que tu vais aprender? Vais aprender a decifrar o teu corpo, vais aprender a proteger a tua saúde, a trabalhar na prevenção e não na reação. A olhar para estas mudanças aos 35 ou aos 40, 45, quanto mais cedo melhor, não por medo, mas sim por empoderamento. É a altura perfeita para assumires o controle do teu corpo, de aprenderes a ouvir para fazer escolhas conscientes. Mas claro que para isso também precisas de ter a informação. Quando o teu intestino e as tuas hormonas comunicam contigo, eles não estão a reclamar. Estão apenas a pedir-te que olhes para eles, que os ouças e que cuides deles de uma forma diferente. Eu agradeço-te por estares desse lado em mais um episódio do Intestino Fala. Cuida de ti, ouve o teu corpo com atenção e vejo-te no próximo episódio. Obrigada por me acompanhares neste episódio do podcast. O Intestino Fala, e acredito que a tua saúde começa no intestino. Se gostaste, segue o podcast e partilha-o com alguém especial. Deixa-me as tuas ideias para os próximos episódios.